Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler 2 Samuel capítulo 17. Depois, Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei, perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo, enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim, todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este: vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você, o que devemos fazer? Então Husai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Husai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Aconteceu que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Então Husai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel. Uma criada ia até lá e passava as informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas, entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta, a estendeu sobre a boca do poço, espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço, foram avisar o rei Davi e disseram: levantem-se, passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento, foi para casa, na cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim, e Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe.
Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, soube filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém. Segundo Samuel, capítulo 17, fala sobre os planos do inimigo sendo frustrados. Irmãos, a Bíblia deixa claro que nós vivemos numa batalha espiritual. Nós que somos do Senhor, conhecemos a Jesus, somos ensinados o tempo todo a vigiar e orar, a não lutar contra pessoas, contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais do mal. E aqui no capítulo 17 nós vemos este momento onde Absalão está conspirando contra Davi. Agora chega um momento onde a batalha vai ser travada, e neste momento, antes da batalha, há conselhos do inimigo para atingir Davi e os seus valentes. E como nós podemos aprender com este texto, irmãos, a vencer as estratégias do diabo contra nós? Nós precisamos ter discernimento de que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando-nos para tragar, para minar a nossa fé, para semear contenda entre nós, para de alguma forma nos enganar, nos seduzir. Há várias armas que o inimigo usa, inclusive a acusação muitas vezes. Então, como nós vencemos essas batalhas? A gente percebe primeiro aqui nesse capítulo que o inimigo tem planos para atacar Davi, e os planos são muito específicos. Olhe comigo no versículo 1. Foi Aitofel, este homem que era um conselheiro muito sábio, que disse para Absalão: Davi precisa ser atacado de maneira surpreendente, ou seja, vamos atacá-lo à noite, surpreendê-lo. No versículo 2 ele diz: porque ele está cansado e desanimado. Irmãos, o inimigo nos observa, e ele sabe que nos atacar quando estamos cansados e desanimados é muito mais fácil. E inclusive o conselho de Aitofel é para ir à noite, ou seja, pegar de maneira de surpresa. E aí nós nos lembramos do Senhor Jesus nos falando: vigiai e orai. Nós nunca sabemos o momento que Satanás vai investir pesado contra nós. Nós nunca sabemos o momento onde a batalha espiritual vai aumentar. Por isso, nem todos os dias nós temos batalhas espirituais tão intensas, mas todos os dias nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Todos os dias nós devemos estar em posição de vigilância, sóbrios, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. O inimigo sabe que pegar Davi cansado e desanimado é muito mais fácil, fragilizado. Por isso nós temos que cuidar também da nossa saúde, não nos sobrecarregar com tantas coisas. Precisamos descansar, nós precisamos cuidar, nós precisamos lidar com os momentos de desânimo, saber que quando nós estamos desanimados com alguma coisa, inclusive natural, é momento de vigiarmos, para que o desânimo, para que as nossas emoções não nos tornem vulneráveis aos ataques do inimigo. Então aqui o plano do inimigo é atacar Davi de maneira surpreendente. E olha o propósito está aí no versículo de número 2: farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá, então matarei apenas o rei. O propósito do diabo na sua vida e na minha
é nos deixar em pânico, medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo do inesperado, essa insegurança. Então Aitofel diz: vamos atacá-lo, vamos assustá-lo, e quando nós o assustarmos, eles vão fugir. Então o plano do inimigo é nos apavorar e nos dividir, nos afastar uns dos outros, no meio do pânico. E o propósito aqui tem a ver com atacar a autoridade. Nós queremos destruir Davi. Davi simboliza a autoridade espiritual, que pode ser sim aqueles que nos conduzem no corpo de Cristo como autoridades espirituais, mas também pode simbolizar para nós a palavra de Deus que Deus liberou sobre nós. O inimigo quer neutralizar essa palavra, que a gente duvide, atacar justamente Davi. Em segundo lugar, além de a gente perceber aqui o planejamento do inimigo para atacar Davi, nós percebemos também no capítulo 17 que o Senhor frustra os planos do inimigo. Versículo 14 diz assim: então Absalão, todos os homens de Israel disseram: o conselho de Hussai é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Amado, o inimigo faz planos contra nós, mas quando nós vigiamos, quando nós oramos, e quando nós nos mantemos alinhados com a palavra de Deus, o Senhor frustra todos os planos do inimigo contra nós. Irmãos, se não fosse a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, conforme o salmista diz, se não fosse o Senhor, nós precisamos então ter a vigilância contra esses ataques inesperados do inimigo, e ao mesmo tempo crer que é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos protege. Agora, lembrem os irmãos que lá nos capítulos anteriores, Davi fez uma oração. Quando Davi fugiu de Jerusalém por causa da ameaça do seu filho, a conspiração, a rebelião de Absalão, Davi fez uma oração: Senhor, frustra os conselhos de Aitofel. Irmãos, oração específica traz resposta específica e traz glórias a Deus de maneira específica, porque nós precisamos orar, perceber a resposta e ser grato a Deus de maneira específica, porque é claro no texto que Deus fez isso, e porque Davi orou especificamente, movido pelo Espírito Santo. Irmãos, como é maravilhoso saber que o nosso Deus frustra os planos do inimigo contra nós. Isso deve nos encorajar, isso deve nos animar, isso deve nos fortalecer na fé. Isso não é um convite para a gente não vigiar, não orar, pelo contrário, nós oramos, vigiamos, mas confiando que o Senhor frustra os planos do inimigo contra nós. E Aitofel, esse homem tão sábio, neste momento ele deu o conselho que realmente destruiria Davi. Mas, irmãos, não há nenhum homem sobre a face da terra que não esteja debaixo do controle, do domínio, da soberania de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus. Deus frustrou, e Aitofel ficou tão frustrado porque o conselho dele não foi acolhido, que ele vai e se suicida. Ele que estava ali traindo o rei, agora ele acaba tirando a sua própria vida, como o Judas do Antigo Testamento. E em terceiro e último lugar, a gente também pode aprender no capítulo 17 de 2 Samuel, que no meio da batalha espiritual, Deus usa pessoas para nos alertar e para nos encorajar. Irmãos, como é maravilhoso ver nesse texto, porque Davi está ferido, pelo seu filho está não só roubando o reino dele, mas também querendo a destruição dele, matar o próprio pai. Mas nesse contexto a gente percebe que tem gente ajudando Davi, tem gente alertando Davi, 2 homens dizendo: olha, fuja dali, saia dali. Irmãos, na batalha espiritual nós ouvimos o Espírito Santo, nós nos enchemos da palavra, mas nós precisamos ouvir os alertas de Deus através da comunhão. Irmãos que Deus usa para nos falar, para nos ajudar.
Então pessoas aqui alertaram Davi a sair do lugar onde ele estava, a se mover, a fugir de uma exposição, fugir de um lugar perigoso. Quantas vezes alguém que Deus está usando para nos mover para a vontade de Deus, para nos afastar de lugares perigosos, escorregadios, de tentações. Mas no final do capítulo 17 a gente vê que Davi também recebe gente para dar alimento para ele. No versículo 27, quando Davi chegou, aí fala de algumas pessoas que se aproximaram trazendo camas, bacias, vasilhas, trigo, farinha, lentilha, mel, coalhada, ovelha, queijo. Irmãos, que maravilha! No meio das nossas batalhas espirituais, Deus tem os seus filhos que vão chegar perto da gente e nos trazer alimento espiritual, que vão nos socorrer, que vão nos ajudar. Não fique frustrado porque alguns te traem ou não te ajudam, mas seja grato a Deus e receba de bom grado aqueles que Deus está usando para trazer um pouco de alimento, para te fortalecer, para te encorajar. Porque algumas pessoas, por causa de algumas traições, decepções, ofensas, elas começam a ficar amargas e elas não conseguem ver os sinais da bondade de Deus através de gestos de irmãos que se aproximam, tentando trazer um alimento, trazer alento, trazer um pouco de mel no meio do seu momento difícil. E o texto diz que este povo estava no deserto, faminto, cansado e sedento, mas Deus enviou socorro. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nos fortaleça, para que a gente possa lidar com os ataques do inimigo, na dependência de Deus, em oração e recebendo o encorajamento que vem do Pai. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos alerta, a Tua palavra nos dá direção. Fortaleça a nossa fé nesta manhã, para discernirmos a batalha espiritual e lutarmos com as armas espirituais e não carnais. Nós oramos agora, Pai, frustra os planos do inimigo contra o Teu povo e nos ensina a vigiar e a ouvir a Tua voz em meio à batalha, em nome de Jesus. Amém, Senhor.